Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui conversando com o Dr. Rodrigo Carvalho, ele que é conselheiro da Subseccional de Mossoró, nos ajudando a entender a questão das recentes alterações do Estatuto da Advocacia. Doutor, nesse bloco, vamos comentar sobre a questão para quem fere as prerrogativas. A pena foi majorada, como era antes e como se tornou agora. Na verdade, esse é mais um passo, é mais uma conquista da advocacia. Na verdade, quando você aumenta, você exaspera a pena. Na verdade, anteriormente era de 3 meses a 1 ano, e hoje, com a Lei 14.365 de 2022, ela passa a ser de 2 a 4 anos. Então, a violação das prerrogativas não passa a ser um mero ilícito administrativo, ele passa sim a ser uma questão tipificada. E isso traz inexoravelmente ao advogado mais garantias e se espera das repartições dos órgãos públicos o seu devido cumprimento. Porque se assim não o fizer, nós temos as sanções penais, nós temos esse artigo que nos dá essa garantia que seja verdadeiramente aplicado. Doutor, assim, em cada repartição normalmente se coloca, né, assim, seja xerocado na parede, desacatar funcionário público, aí tem as penas da lei. Eu acredito que também, nas mesmas repartições, era para ter uma plaquinha. A própria OAB, se a deles é xerocado, se é uma folha, a gente podia, assim, uma sugestão nossa, minha, colocar uma placa, assim, com letras garrafais. Ferir as prerrogativas do advogado. Pena de 2 a 4 anos. Excelente essa sugestão, Nazil. Vou levar ela para a OAB Mossoró, porque, de fato, é público, né? A questão do desacato é algo conhecimento de todos, da sociedade, mas também violar as prerrogativas do advogado também assim o é. Então, isso traz uma paridade, traz um respeito à advocacia pelo viés punitivo. Né? Na verdade, um respeito que já deveria existir muito antes de qualquer legislação a esse respeito. Mas a lei assim o faz e, evidentemente, que se assim alguém cometer, vai sofrer as sanções penais do artigo. Muito bem. Doutor, assim, o senhor particularmente, o senhor parece uma pessoa bem equilibrada, mas o senhor já passou por tipo, chamar alguém das prerrogativas do OAB para presenciar algum fato? O senhor já fez alguma ocorrência? Na verdade, já feriram as suas prerrogativas? Na verdade, sim. É algo assim que, como bem falei, em Mossoró, nossa região, nós temos o respeito às prerrogativas de modo geral. No entanto, existem suas exceções. E também já fui vítima de prerrogativas violadas. No entanto, acionei a instituição, a OAB, que esteve presente, que interviu no ato e que a situação foi solucionada. Então, aos advogados início de carreira, aos advogados mais experientes, acione a OAB. A OAB está à disposição para somar, para ajudar o advogado e defender não um protecionismo de classe, mas defender algo que tem status público, que tem garantia constitucional. As prerrogativas do advogado, o nosso exercício de defesa é algo inerente não só do nosso estatuto, mas da Constituição Federal. E quando a Constituição Federal diz que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, esse é o respeito que a Carta Maior traz à nossa profissão. Doutor Rodrigo, a nova legislação assegurou agora o pagamento de honorários de acordo com o previsto no Código de Processo Civil. Eu acredito que, especificamente, conforme a decisão do STJ. Como é que era antes, doutor? Assim, não tinha critérios? Não tem critérios para o magistrado deferir, se for a questão de sucumbenciais, por exemplo? Só pegar um caso prático, um colega lá em Natal, eu ia fazer uma sustentação oral, naquela época era presencial, a gente tinha que ir, o colega do lado esperando, e ele me confidenciou, olha, uma causa de 4 milhões, ganhei a causa para meu cliente,
do banco tal, e no caso o magistrado me deu apenas R$ 10.000 de sucumbência. Ele estava recorrendo, foi ele mesmo recorrendo para a decisão do magistrado ACO, né? Eu não sei nem qual era a comarca do interior que tinha feito aquilo. Esses exemplos servem como base, doutor, para ilustrar? Na verdade, esse tema é um tema super polêmico que gera bastante discussões. Esse artigo na atual legislação, ele reforça o que o STJ já decidiu recentemente. Porque, na verdade, os honorários equitativos, ele seria para aquelas causas que não têm um valor de causa ou que o valor da causa seria tão irrisório que a fixação seria algo diminutivo para o advogado. No entanto, os tribunais pátrios, de maneira ampla, começou a entrar no viés das causas de grande valor, né, intervindo diretamente na fixação desses honorários. Por via de regra, o STJ recentemente pacificou essa questão, trazendo que deve cumprir as normas do CPC, e a lei fortalece essa questão não pelo viés jurisprudencial, pelo viés de precedente, mas pelo viés legal, dando ao advogado mais segurança jurídica à fixação dos seus honorários. Então, no caso, para nós, para a nossa categoria, melhorou, ficou mais claro. Na verdade, para a nossa categoria melhorou sim, porque nós antes éramos vítimas, na verdade, podemos assim dizer, de interpretações isoladas de algumas autoridades judiciárias. E hoje nós temos uma garantia legal, não é uma garantia jurisprudencial, não é um precedente, é algo Perfeito. Legal, é algo disposto em lei. Perfeito. Doutor Rodrigo, o OAB disponibilizou no site, afirmou que no caso, amplia o direito à sustentação oral de advogados e advogadas. Em que sentido, doutor? Em quais circunstâncias? Esse ponto, essa alteração legislativa sobre a sustentação oral, traz um grande passo para a advocacia, a partir do instante que a sustentação é tão importante. Eu acho que é um momento sublime da defesa, na defesa dos direitos de seus assistidos. E essa possibilidade de se fazer sustentações orais nos agravos internos, quando, por decisão monocrática, é julgado o mérito, ou quando não é dado seguimento aos recursos de apelação, recurso especial. Eu acredito que isso traz uma abrangência maior para o advogado, traz uma dilação, um aumento, né, inexoravelmente da sua capacidade postulatória, do seu exercício profissional. Eu acho isso que verdadeiramente é um grande avanço. Apesar de algumas críticas, doutores, sobre esse assunto, falando que quando se aumenta, essa questão, a possibilidade de sustentação oral, traz um retardo à celeridade dos processos. Eu vejo que é o contrário. Eu acho que a sustentação oral traz verdadeiramente uma amplitude, a verdadeira ampla defesa, traz uma maximização da defesa e, consequentemente, a sociedade como um todo é melhor defendida. Boas colocações, doutor. Assim, eu ainda estou querendo ver na prática como será isso. Porque muitas vezes o que acontece, nós chegamos no tribunal, não sei como é que está agora virtual, mas eu me lembro eu chegando cedo lá em Natal para vestir a beca, e já estava no meu posto ali, aí o desembargador, doutor, qual é o seu horário? Aí eu disse o horário. É o processo tal? Sim. Eu já julguei favorável. Oh, que coisa boa, né? O senhor vai permanecer? Quer seu tempo ainda? Não, doutor. Aí falei com cada um. Eles julgam muitas vezes no atacado. Eles querem ganhar tempo. Eles perguntam, é reiterativa? Quero ver na prática, doutor. Eu quero ver na prática. Temos Vossa Excelência, os demais conselheiros a nível estadual, federal. Eu quero ver na prática como é que a magistratura vai interpretar esse direito, se é exacerbado ou não, vai nos assegurar realmente. Na verdade, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro o artigo que falava assegurando a sustentação oral em todas as fases recursais.
sobre o argumento que isso traria retardos ao judiciário, porque daria ao advogado o direito de sustentar em cada processo. No entanto, foi mantido essa questão do agravo interno e acredito que traz sim melhorias. Na verdade, poderia ser maior, poderia ser melhor. No entanto, é o que temos, mas com certeza traz benefícios à defesa como um todo. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Rodrigo Carvalho, ele que é conselheiro da subseccional aqui da OAB Mossoró, falando sobre as recentes alterações no Estatuto da Advocacia. Próximo bloco, doutor, já vamos nos aproximando do fim, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre a previsão de férias aos advogados na área penal. O recesso para os advogados na área criminal. Então não sai daí, voltamos já.